Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que a nossa tarde seja de muita luz, de muita paz, de muitas bênçãos e principalmente será de muito aprendizado, como todo sábado, felizmente. Nós vamos, antes de nos prepararmos para a tarde de hoje, nós temos umas mensagens, uns avisos para vocês. E depois nós teremos o Domingos, o Emílio na música. O Emílio na é sua culpa, viu? O Emílio na música, depois a Mara fará a poesia e o Romero a prece inicial. E a palestra está a cargo do Arthur, como vocês já estão sabendo. Mas vamos fazer os avisos. Eu gostaria de avisá-los que nós vamos sortear livros. Então, as mensagens estão numeradas. Então, guarde as mensagens, que os números estarão lá. Nós sortearemos no final. O brechó fará uma liquidação de quase todas as peças neste próximo sábado e no outro sábado, 2 sábados seguidos, a preço quase irrisório. Então, quero convidar vocês para darem uma olhadinha. O brechó, para quem não sabe, é na frente, só atravessando a rua. E eles vão fazer a liquidação ali no terraço, ali fora. Outra coisa, o sebo continua aberto para quem quiser também, que não conhece, quiser chegar lá para conhecer. Eles estão com mais de 1000 livros. E livros muito bons, a preços também muito bons. A evangelização nossa, a partir do dia 1º da semana que vem, a evangelização vai entrar em férias. Em agosto, vai começar uma nova evangelização, no sábado, às 9 horas da manhã. A mocidade continua na quinta-feira. E agora o Moacir tem um aviso para vocês. Irmãos, que a paz seja em nossos corações. Como a gente faz todo ano, nós estamos retomando nossa promoção da pizza. Quem aqui nunca comprou nossa pizza? Não compraram? Sério? Não sabe o que estão perdendo. É ou não é, pessoal? Nossa pizza é maravilhosa. Mas eu queria falar um pouquinho sobre, rapidinho, não vou tomar seu tempo. Rapidinho sobre como é feita essa pizza, que faz toda a diferença. A gente tem um grupo chamado Mãos na Massa, até convido a quem quiser participar com a gente, é bem-vindo, né? E esse grupo vem aqui no sábado, dia 19 de julho, às 7 da manhã a gente já está aqui. Fazemos uma prece de abertura, né, de início dos trabalhos, e toda a montagem das pizzas, todo o processo é feito com muito amor, né, com pensamentos em Jesus, com muita alegria no coração. Por isso que a nossa pizza é especial, né? Não é uma pizza feita assim, é feita com amor, com carinho. E, só para completar, essas promoções são para arrecadar fundos para o Consolador. Vocês sabem que o Consolador depende de doação, né? E nós temos trabalhos, por exemplo, o Consolador mantém várias famílias em estado de extrema pobreza, né? Tudo isso bancado pelo Consolador. Temos muitos trabalhos que a gente faz e a gente precisa de dinheiro. Então, contamos com vocês, não apenas para comprar as pizzas, né? Mas leva para o vizinho, leva para vender, leva para a família, né? Lá em casa, a gente compra 10. Toda vez a gente compra 10 e põe no congelador, né? E qualquer emergência, a gente tem a nossa pizza lá, só pôr no forno e está nova. E realmente, né, quem já provou sabe, é especial. Então, após a palestra, a gente está vendendo ali os vouchers das pizzas. É dia 19 de julho a entrega, a pizza está R$ 40,
sabor é presunto e queijo ou calabresa. Ok? Convido a todos a ajudar a partir. Obrigado. Vamos então nos preparar, começando pelo Emílio. Vamos nos preparar para a tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha olhos belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui deixou não passou em vão, sempre existiu. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu e chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a fruto bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou nem vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou nem vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo a seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. A mensagem de hoje é autopsicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Página de fé. Alma cansada e triste, alma sincera. Se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece um mundo da esperança, onde o aguilhão da mágoa te encarcera. Ante a sombra que assalta, esfera a esfera, se surge a ofensa por sinistra lança, na tormenta do mal que investe e avança, perdoa, silencia
irmãos, vamos orar. Orando e agradecendo a oportunidade de aqui estarmos para bebermos dos ensinamentos que serão proferidos pelo nosso irmão palestrante. Assim sendo, vamos vibrar muito em seu favor. Oremos então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Mestre amado, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, a glória e o poder para todo sempre. Que assim seja. Arthur Valadares. É mineiro da cidade de Patrocínio, morando atualmente em São Carlos. É doutor em engenharia mecânica pela Faculdade de Engenharia da USP de São Carlos, onde também fez a graduação. Trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem de São Carlos e é um dos fundadores e coordenadores do Núcleo de Estudos Espíritas do Evangelho Paulo de Tarso, NEP. É um muito jovem palestrante espírita que, com muita força, conhecimento e boa vontade, muito se destaca na divulgação da doutrina espírita e no ensino do Evangelho. Colabora conosco há algum tempo, atendendo a todos que o procuram com muito carinho, atenção e respeito. É o nosso menino Arthur Valadares. Deus te abençoe. Boa palestra. Prezados amigos e amigas, boa tarde para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos pela espiritualidade amiga que aqui se faz presente. É sempre uma alegria estar de volta no Consolador, casa que nos acolhe já há tantos anos, e esperamos trazer reflexões que sejam úteis a todos nós, os que aqui estamos momentaneamente encarnados, bem como aqueles que aqui comparecem desencarnados. E para a nossa reflexão nessa tarde, vamos nos projetar numa das cenas mais marcantes do Evangelho, pelo simbolismo profundo que ela traz, pela emoção que ela desperta. É uma das cenas que tem sido, ao longo dos séculos, muito comentada, muito debatida, tem inspirado muitas e muitas reflexões, porque, de fato, ali nós conseguimos aprender algo da grandeza do Cristo, dessa grandeza sublime, bem como, e principalmente, a grandeza do trabalho do Evangelho em nós. O que o Cristo gera em uma alma, o poder transformador, vivificante que o Cristo tem em nós, quando a Ele nos abrimos. Refiro-me à cena que está registrada no Evangelho de João, no capítulo de número 11, quando temos a descrição da dita morte e ressurreição de Lázaro. Inclusive, uma vez fizemos uma palestra aqui com esse tema, ressurreição de Lázaro. Mas nós vamos nos deter, a cena tem vários aspectos, várias nuances que poderíamos trabalhar. Nós vamos nos deter em uma frase específica de Jesus. Como nós sabemos, o mestre estava distante, Lázaro, entre aspas, morre, embora fosse uma morte aparente. Enviam mensageiros a Jesus para que ele viesse, mas quando ele chega, ele já estava inclusive sepultado, já haviam se passado alguns dias. E as pessoas, os parentes próximos ali se lamentavam, as irmãs de Lázaro vêm até o mestre para falar com ele, olha, já é tarde, ele já está há alguns dias sepultado. E é nesse momento, então,
que Jesus ele tem uma série de falas profundas, sublimes, se pudermos aprender o espírito do que ele ali nos diz. E entre essas falas, há uma que nos interessa mais propriamente, que se dá quando Jesus intenta abrir o sepulcro. Pede o mestre aos que ali estavam que removessem a pedra que havia sido colocada defronte o sepulcro. Uma das irmãs de Lázaro então diz: mas Senhor, ele já até cheira mal, porque já se passaram 3, 4 dias do sepultamento. Como nós sabemos, à luz da doutrina espírita, temos aliás um trecho muito interessante no livro Recordações da Mediunidade, logo no capítulo 1, em que Dr. Bezerra de Menezes, conversando com Ivone Pereira, explica melhor qual era o caso de Lázaro. A desencarnação em si não havia se completado, e existiam ainda vínculos com o corpo. Era um processo ali letárgico, algo nesse sentido, e Jesus, com o seu magnetismo sublime, foi capaz então de trazê-lo de volta à vida. O que explicaria até esse mau cheiro, né, dada a condição dele, e passados alguns dias. Mas Jesus ele já havia dito antes que ele não estava morto, que era uma morte aparente. Ele pede que a pedra fosse removida, a irmã faz essa ponderação, e aí então Jesus responde a ela com uma indagação. Uma indagação que nos traz uma reflexão profunda para muito além daquele caso específico. Do caso de Lázaro, do fenômeno que foi ali realizado, que de fato impressiona. Imaginemos nós, naquele tempo, as pessoas com quase ou nenhum conhecimento de medicina, inclusive, que dirá desses aspectos mais profundos da interação entre o espírito e o corpo, ou entre o espírito e a matéria. Sem essas compreensões, de fato, o fenômeno foi reputado por um milagre. A doutrina espírita, no entanto, nos dirá que não existem milagres na concepção a que geralmente se associa esse termo. Sim, toda obra divina ela é um milagre no sentido de grandeza, do que é admirável, do que é imensamente sábio, mas não derrogações da lei divina. Essas não existiriam, o Cristo não as fez. Então é um fenômeno impressionante, mas nós vamos projetar-nos para além daquele fenômeno em si, servindo-nos dessa frase de Jesus, porque ele responde à irmã de Lázaro nos seguintes termos: não vos tenho dito que se creres, vereis a glória de Deus? Dessa pergunta de Jesus, portanto, nós pensamos essa frase: se creres, vereis a glória de Deus. Claro que o Cristo, em algum sentido, fazia referência ao que se daria ali, ao fenômeno daquele retorno, entre aspas, à vida de Lázaro. Mas há também uma conotação profundamente simbólica em toda essa passagem, nesse retorno à vida de Lázaro, porque ali Lázaro representa muitos espíritos, muitos de nós, em determinados momentos da nossa trajetória espiritual, seja no plano físico ou mesmo fora dele. A condição de Lázaro, preso àquele sepulcro, atado pelas faixas, com algo que velava o seu rosto, toda aquela limitação, toda aquela estreiteza, aquela condição de aparente morte, de estagnação, tudo isso é um símbolo muito representativo da condição de muitos espíritos, que, embora caminhando pelo mundo, em espírito estão nesta condição. Porque de tal modo estão presos pela matéria, presos a remorsos, a culpas, a vícios, que mais se assemelham à figura de Lázaro. Por isso nos diria Emmanuel, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Existem criaturas caminhando pelo mundo, aparentemente vivas, mas a vida em sentido mais amplo, também nos diria Emmanuel, é a experiência digna da imortalidade. Quem, portanto, só vive para a matéria, para as suas paixões, para os vícios e para os sofrimentos que decorrem desses vícios mesmo, quem vive uma tal vida ainda não descobriu o que é viver de fato, porque ainda não vislumbrou a experiência digna da imortalidade. Seus olhos carnais
só contemplam o que está morto ou o que vai morrer. Quem, no entanto, passa a viver de fato, não só vislumbra a realidade espiritual, aquilo que transcende a matéria e os sentidos, passa a incorporar isso ao seu existir, à sua vida. Por isso, uma vida cada vez mais abundante. Assim entendemos melhor a frase de Jesus também nessa passagem de Lázaro, quando, falando com as irmãs dele, ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Contudo, quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Porque para o espírito que vive em Cristo, que poder tem sobre ele a morte? Se o que ele mais anseia são as realizações do espírito. O corpo é para ele senão um fardo, embora também um instrumento útil. Mas quem vive bem, segundo os valores espirituais, vislumbrando sempre os horizontes do infinito, da imortalidade, para essa criatura morrer é simples libertação, ampliando as suas possibilidades de sensação, de percepção, de vivência, as potências do ser. Agora, muitos espíritos ainda, no corpo ou fora dele, espiritualmente, são como que Lázaros, atados, amarrados pela matéria, pelos remorsos decorrentes do apego excessivo à matéria e às suas paixões. Do remorso excessivo, do remorso, que resulta do apego excessivo à matéria e às suas paixões. Aí a gente vai entendendo melhor a grandeza do simbolismo da passagem. Não se trata mais apenas do Lázaro, lá de 2000 anos atrás, o fenômeno magnético, fluídico do Cristo, reconectando aquele espírito, reharmonizando aquele espírito no seu corpo para que ele pudesse voltar à vida. Interessa-nos mais agora o simbolismo do que o Cristo realiza em uma vida. Porque o contato com o Evangelho é um toque de vida. Quem se aproxima do Cristo, quem deixa-se tocar por Ele, quem o toca, tem ali um toque de cura, de refazimento, de recomeço, de renovação, de mais ampliadas perspectivas e experiências de vida. Então, ressignificando essa passagem, já adentrando esse aspecto mais simbólico, nós podemos ir agora para a frase de Jesus que nós destacamos. Se creres, verás a glória de Deus. E para a gente entender melhor essa frase e como ela se vincula ali ao contexto da passagem de Lázaro, cabe-nos primeiro refletir sobre uma palavrinha que está ali presente e que geralmente nos leva a um entendimento oposto daquilo que Jesus nos quis transmitir. Refiro-me aqui à palavra glória. Quando a gente ouve essa palavra, glória, geralmente, em que pensamos? A que associamos a palavra glória? No contexto do mundo, geralmente a glória estará associada aos triunfos neste mundo. É a glória do destaque, é a glória da fortuna, é a glória da riqueza, é a glória do renome, a glória dos aplausos, dos reconhecimentos. Secularmente, a nossa mentalidade tem associado a palavrinha glória a esse contexto, a esse horizonte em que uma criatura se encontra ali favorecida, privilegiada, destacada, aplaudida, incensada. Porque espíritos ainda muito vinculados à matéria, também temos vinculado à glória, geralmente àquilo que é material. Por isso diz também o Evangelho, no capítulo seguinte, de João, capítulo 12, versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Em fazendo referência a certas personagens, a certas pessoas que haviam tido contato com a mensagem do Cristo, haviam achado essa mensagem belíssima, mas não se confessavam seguidores de Jesus porque temiam perder certos privilégios, certas facilidades, certos favores, certas posições no mundo.
Então ficavam ali se ocultando, admiravam profundamente o Cristo, mas não assumiam, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A glória que é palpável, que é tangível pelos sentidos, aquela que proporciona conforto, prazer, em detrimento da glória divina, da glória de Deus, que naturalmente em oposição estará relacionada ao Espírito. Portanto, uma glória perene. A glória do mundo passa, fugaz, como sempre tem sido. As glórias do mundo surgem brilhantes, fascinam, iludem, encantam as criaturas para, num curto período de tempo, ou no máximo em alguns anos, se desfazerem como a bruma da manhã ante o sol da verdade. Quantos espíritos não deram tudo a essa glória do mundo para verem ela escapar por entre as suas mãos, ela simplesmente se desfazer em um determinado momento da jornada, quando o Senhor da vida, quando as leis divinas nos chamam a outras experiências. E a criatura que tudo havia dado às glórias do mundo, nota então, descobre então que eram em verdade, como diz a palavra, vãs glórias, a vanglória do mundo. Porque é vã. A palavra vã do latim vem de vanitas, vazio. A vanglória do mundo. Então, é preciso redirecionar aqui o nosso entendimento de glória. Porque poderíamos, numa análise mais superficial, entender que Jesus estava dizendo que a glória divina seria aquele fenômeno retumbante da ressurreição de Lázaro. Claro, tem a ver com isso, mas não no entendimento superficial de achar que essa glória está associada com poderes assim sobrenaturais, com Jesus tendo sido, de alguma maneira, privilegiado por Deus. Não. É uma glória num sentido diferente. Se creres, verás a glória de Deus. Porque em oposição à glória dos homens, a glória divina, muitas das vezes, se manifesta de maneira mais sutil, de maneira oculta, ou de maneira até aparentemente contraditória. Onde menos esperaríamos ver algo que glorifique a Deus, muitas das vezes ali estará justamente o que mais o engrandece. Porque quando falamos de glória divina, glória de Deus, estamos a falar de uma apreensão, de um entendimento mais apurado quanto à grandeza de Deus. Ver a glória de Deus é conseguirmos nos aproximar um pouquinho mais da grandiosidade desse Criador que nos deu a vida, que criou tudo o que há e que estabeleceu leis assim tão sábias e tão perfeitas a reger o destino de todos nós. Não há dúvidas de que a glória divina se manifesta naquilo que é belo e grandioso, que podemos contemplar, por exemplo, na natureza. Já dizia o conhecido Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Olha que magnífico. Quem duvidasse disso, bastaria buscar um recanto mais ermo, à noite, distanciado das luzes da cidade. Busque um local bem escuro, o mais afastado possível de uma cidade ou de qualquer iluminação. Numa noite de céu limpo, e olhe para o céu. É absolutamente encantador. Não há criatura que não seja tomada por uma reverência diante daquilo que contempla numa noite estrelada. Então é o que o Salmo diz: os céus proclamam a glória de Deus e anunciam a grandeza da sua obra. Não há dúvidas disso. Numa flor, no funcionamento da natureza, na perfeição do corpo humano, em todos os seus mecanismos, em tudo aquilo que a gente vai olhando com um olhar mais atento e mais humilde, vamos contemplando essa glória de Deus. Então esse é um aspecto inegável da glória divina. Mas existe uma parcela da glória divina que nós, seres humanos, temos tido dificuldade em enxergar.
E é essa parcela que nós gostaríamos de resgatar e de trazer aqui hoje. Porque cremos, era a ênfase que o mestre queria dar em sua fala. Se creres, verás a glória de Deus. Por quê? Porque justamente, estando até aqui em nossa trajetória, muito mais vinculados à matéria do que propriamente às questões do Espírito, amando, portanto, mais as glórias do mundo do que as glórias de Deus, nós projetamos essa visão em relação ao Criador. De modo que, no nosso entendimento, a glória divina em nossa vida só se manifestaria quando a nossa vida estivesse muito bem. Quando tudo corresse bem, quando tudo desse certo, quando a gente estivesse alcançando sucesso, quando estivéssemos assim favorecidos pelas possibilidades, então a glória divina estaria sobre nós. Claro que, nessas condições, tudo isso também é concessão divina. Esses recursos recebidos, os favores do mundo, mais recursos monetários, mais possibilidades, mais autoridade, poder, enfim, tudo isso é concessão divina também. Concessões das quais precisaremos prestar conta mais tarde, porque em verdade não nos pertencem. É tudo concessão de Deus para que o Espírito possa bem servir-se daquilo a benefício da coletividade. Então eu me lembro aqui de Jesus diante de Pilatos. Pilatos volta-se para Jesus e fala assim: viu, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Como a dizer assim, eu aqui estou numa condição de mais poder do que você, de mais glória. Jesus volta-se para ele e diz: nenhum poder teria sobre mim se o Pai não tivesse te concedido. Então não vá achando, Pilatos, que esse poder que você tem é seu, que você pode usá-lo a bel prazer. É concessão do Pai, da qual você precisará prestar contas depois. Mas, de um modo geral, a gente associava a glória divina em nossas vidas a isso. Se a vida vai bem, se tudo está caminhando bem, se eu estou tendo êxito, se eu estou tendo sucesso, se eu estou ganhando mais recursos, então a glória divina está sobre mim, manifestando-se em minha vida. Por quê? Eu associo muito a glória divina à glória de Deus. Infelizmente, em algumas interpretações do cristianismo hoje, assim se entende o amparo divino na vida. Só quando a vida vai bem, o amparo divino estaria presente. Se não vai bem, é porque, de alguma maneira, Deus não nos está aprovando, enfim. Bastaria pensar na vida do próprio Cristo para contradizer essa visão. Mas existe um outro aspecto dessa glória divina se manifestar numa vida que nós precisamos aprender a enxergar, que temos tido dificuldade de entender. Porque, mencionávamos agora há pouco, Deus estabeleceu leis infinitamente justas, perfeitas, sábias e amorosas. Portanto, tudo aquilo que sucede à criatura está em acordo com essas leis, cumprindo uma finalidade naquela existência, conforme foi a sementeira da criatura. Por isso, a atuação divina em uma vida não se manifestará somente nos momentos de caminho claro e céu azul. O amparo divino em uma vida, a proteção divina, a glória sublime da lei divina que tutela todas as existências também se manifestará na trajetória dos espíritos, muitas das vezes, de maneira aparentemente contrária àquilo que entendemos por glória. No que não dá certo, na derrota, na desilusão, no problema. Porque Deus, diz-nos Emmanuel, não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Vemos no problema um problema, quando Deus vê nele uma solução. E aprender a enxergar isso é também enxergar a glória divina, onde antes não a consideraríamos. É uma glória oculta, que só os olhos da fé podem nos ajudar a ver. Só o olhar iluminado pela fé possibilita o espírito enxergar a glória da atuação divina,
onde as pessoas circunstantes só veem problema, dor, dificuldade, algo que deu errado, aquele que enxerga a vida pelos olhos da fé, verá ali também a glória de Deus. Porque existe uma glória oculta, que pede do Espírito mais sensibilidade para que ele consiga vê-la. É necessário que o Espírito remova certas escamas de ilusão, para que veja a atuação divina, onde ele mesmo ou outras pessoas veriam antes apenas problemas, dificuldades, motivos para a lamentação. Recordo-me de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo de número 97, quando ele comenta um versículo do apóstolo Paulo. Quando Paulo fala da cruz, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. O que Paulo queria dizer? Para a criatura mergulhada na matéria, como Lázaro, atada pela matéria e pelos vícios, uma doença é algo pelo que se lamentar. É motivo para ele se revoltar, para ele reclamar. E se alguém falasse para ele, bendiga essa enfermidade, ele diria, você está louco? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus, porque o espírito que amadureceu, vendo a vida agora, pela ótica da fé, que não se prende no imediatismo do agora, que não olha a experiência apenas por si, mas o que ela prepara, o que ela pode gerar de transformação no ser, ele entende a finalidade daquela enfermidade, que não comparece ali por acaso a esmo. Tem uma função despertadora, tem uma função educativa, tem uma função curativa. Como o Espiritismo nos ensinará, muitas das vezes, a enfermidade é a própria cura. Padece o corpo para que o espírito se saneie, amadureça, cresça em virtude, a virtude da confiança, a virtude da paciência, a virtude da humildade. Então, onde o outro via só o motivo para reclamar, e se alguém dissesse para ele que aquilo era motivo para agradecer, ele diria que era uma loucura, aquele que já amadureceu entende que está ali um poder divino que o transforma, que o desperta, que o aperfeiçoa. Por isso, ao comentar essa fala de Paulo, Emmanuel, na mensagem citada, diz: há uma glória oculta na crucificação. Porque não houve nenhuma cena mais bela, do ponto de vista espiritual, na história da humanidade. Não por acaso essa cena inspirou a tantos artistas, a tantos escritores, a tantos comentadores. A cena do Calvário, espiritualmente, é o que de mais belo a humanidade já viu. Não a cruz, o sangue em si, mas o exemplo do Cristo de renúncia integral. Agora, quantos poderão ver isso? Quantos enxergarão a glória oculta da crucificação? Só os que veem pelos olhos da fé. Entende por que Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus? Porque quem não desenvolveu essa sensibilidade, essa intuição, essa visão mais ampla que a fé proporciona, não enxergará Deus atuando também nos dias de dor, nos dias de luta, nos dias de desilusão, nos dias de enfermidade. Só aquele que, pela fé, tem enxergado a vida. Por isso, Paulo também diria, na sua epístola, também carta aos Coríntios, porque nós não andamos por vista, mas por fé. Paulo era daqueles espíritos que caminhava pelo mundo não se servindo apenas dos olhos carnais. Lembrando, Emmanuel, quem vê a vida só pelos olhos carnais apenas enxerga o que está morto ou vai morrer. E então, diante da enfermidade, diante da dor, se desespera. Não consegue ver a presença divina, o amparo da espiritualidade, do Cristo, o porquê daquela experiência. Quem, no entanto, enxerga pelos olhos da fé, vê não somente o agora, não se detém no imediatismo do mundo, vê além. O que a enfermidade prepara? O que a solidão prepara?
o que o problema prepara. Como sairemos depois disso? Se nos deixarmos exercitar por essa experiência, sairemos mais maduros, mais pacientes, mais confiantes, com mais autogoverno, com mais comunhão com o Criador. Essa é a diferença fundamental. Isso nos leva a uma mensagem de Emmanuel que achamos fantástica. Ela se encontra no livro Rumo Certo, última mensagem do livro, capítulo 60, intitulada Proteção de Deus. E o Emmanuel vai dizer assim que não raro nós acreditamos que a proteção divina apenas se manifesta em nossa vida nos dias de caminho claro e céu azul. Por quê? Porque nós trazemos a mentalidade enviesada por séculos em que temos valorizado mais a glória dos homens, a glória do mundo, do que a glória de Deus. Então a gente acha que a proteção de Deus em nossas vidas somente se manifestaria em tais condições. Contudo, acrescenta ele, a providência divina, o seu amparo, a sua proteção, ou utilizando a palavrinha tema aqui hoje, a glória divina nos cerca em todas as condições, nos envolve em todos os climas da vida. E acrescenta Emmanuel, urge reconhecer a expressão desse amparo divino, dessa glória divina em cada circunstância. Por isso ele nos dirá assim, às vezes, o auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais em viciação ou loucura. Então você que está submetido, às vezes, a uma enfermidade sua, ou de um parente, de um familiar, que está passando por dificuldades materiais de mais extensa duração, se creres, verás a glória de Deus. Agora, com os teus olhos carnais, com o teu entendimento limitado, nosso entendimento limitado, talvez não possamos vislumbrar todo o alcance da experiência que estamos vivendo. Mas nós sabemos, nossa fé nos dá isso. Tanto a fé baseada no sentimento renovado, como a fé também embasada na racionalidade que o Espiritismo nos propõe, nossa fé nos dá recursos de sobra para consolidar em nós a convicção de que Deus é justo, de que Deus é amor, de que Deus é misericórdia, e que tudo aquilo que estejamos a viver atende às expressões das suas sublimes leis. Portanto, aquilo também expressa a glória de Deus junto de nós. Se a gente souber esperar, se a gente souber persistir, se a gente souber enxergar além o que agora nos parece nebuloso, o que agora temos tido dificuldade de entender, temos a certeza, depois iremos agradecer profundamente por tudo isso. A fé nos bastaria para chegarmos a essa compreensão. Mas o alto é tão misericordioso, nosso Pai, nosso Mestre, que nos enviaram também os próprios Espíritos, que por meio dos seus relatos nos atestam que toda dor no mundo, todo problema, toda dificuldade será depois em nós motivo de gratidão. Porque as causas do nosso engrandecimento, do nosso aperfeiçoamento, e não há felicidade mais ampla sem que o Espírito se aperfeiçoe, amadureça, liberte-se das amarras. Porque esse é o grande simbolismo da ressurreição de Lázaro. Aos espíritos presos à matéria, atados, com o véu a lhes encobrir a visão, enterrados no sepulcro do egoísmo, do orgulho, da ilusão, a esses espíritos que somos nós, diz o Cristo, Lázaro, sai para fora.
desatai-o e deixai-o ir. Esse é o trabalho do Evangelho em nós. Venha ver, meu filho, a vida que eu te reservo. Venha ver o que é o seu destino. Qual o seu potencial. Então, unanimemente, os espíritos mais maduros, mais elevados, todos eles, por meio da mediunidade, voltam para nos dizer: bendita foi a dor que me engrandeceu, que me lapidou, que me despertou. Pulando para uma outra mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 11, ele tem uma mensagem intitulada Glorifiquemos, em que ele resgata uma fala também do apóstolo Paulo, que diz: em tudo, venhamos a dar glórias a Deus, na carta aos Efésios. E aí ele usa alguns exemplos. Emmanuel diz assim: quando o vaso saiu do forno na cerâmica, disse para o alto: bendito seja o fogo que me deu solidez. Quantas vezes não somos nós, o vaso, dentro do forno, tendo dificuldade de entender o que o fogo está a fazer conosco, mas uma vez que dali saímos, bendizemos o fogo que nos deu solidez. Quando a madeira passou a brilhar no palácio, exclamou ela: bendita seja a lâmina que me preparou a beleza. Quando o enfermo enfim se curou, disse ele: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. E quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, exclamou: bendita seja a terra escura que me encheu de perfume. Concluindo Emmanuel nessa mensagem: tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na obra de Deus. Bendigamos, pois, agradeçamos, pois, a tempestade que renova, o sacrifício que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina, a luta que nos purifica. Porque é isso que o olhar da fé, que a vibração da fé em nosso coração vai nos permitindo alcançar. Se creres, verás a glória de Deus. Verás que aquilo que agora te faz chorar, amanhã te fará sorrir. Verás que aquilo que agora te curva os ombros, o fardo da cruz que carregas, será amanhã a seta que te projetará ao infinito, como no belo simbolismo do próprio Calvário. Porque é o que a compreensão mais madura da vida vai nos fazendo entender. Que mais vale chorar em luta por sermos fiéis aos princípios que temos aprendido com Jesus, do que sorrir sobre os narcóticos da ilusão. Frase essa de Emmanuel. Mais vale, meus amigos, minhas amigas, chorar sob o peso da nossa cruz, buscando nos manter fiéis ao bem, à honestidade, à retidão, à luz, do que sorrir, fascinados e ludibriados pelos prazeres imediatistas desse mundo. Quantas criaturas deste mundo não estão a sorrir, mas em plena, em franca queda espiritual. Porque escaparam à justiça dos homens, passaram por cima de outras pessoas, mas agora podem gozar, podem usufruir, estão a sorrir. Mas sorriem sob os narcóticos da queda. Quantos, no entanto, caminham vergados por esse mundo, pelas dificuldades de toda sorte, mas não abrem mão da retidão de consciência, dos seus valores, dos seus princípios, do seu compromisso com Jesus. Passam por esse mundo como que desprezados, muitos deles anônimos, humilhados, desencarnam, no entanto, em que condições? Porque amaram mais a glória de Deus do que a glória do mundo, essa glória podem levar para além da alfândega da morte. Aqueles, no entanto, que amam mais a glória do mundo do que a glória de Deus,
essa glória será retida na alfândega da imortalidade. Então é disso que nós estamos tratando. Quantas criaturas conseguirão enxergar essa glória? A glória divina que não se manifesta no sucesso, no êxito, nas conquistas materiais apenas. A glória divina que se manifesta, às vezes, na solidão, que te leva à maior reflexão, que te leva na desilusão, no abandono de alguém, na experiência difícil, que te impele ao perdão. Por isso, voltando aqui à mensagem sobre a proteção de Deus, Emmanuel continua, né? Ele havia dito que, às vezes, o auxílio divino se manifesta através de doenças de longo curso ou dificuldades materiais, preservando-nos contra quedas espirituais maiores. Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço ou pela supressão de regalias determinadas que estejam funcionando para nós à feição de corredores para a morte prematura. Meus amigos, quantas criaturas aportam, por exemplo, num centro espírita, para nos determos aqui naquilo que nos é mais próximo, a criatura vinha tendo uma vida de muitas conquistas, de muito êxito. Vivia, às vezes, só para o trabalho material e amontoava muitos recursos, ou vivia apenas buscando gozos e prazeres materiais, completamente negligente ou indiferente às buscas do espírito. E aí, o que se dá? Surge o diagnóstico difícil. Parte um ser querido. Acontece uma desilusão, um revés financeiro. A criatura entra em desespero e nessa busca por algo que a possa alentar ou restituir as forças, acaba aportando num centro espírita. Veja o que Emmanuel diz aqui. Supressão de regalias que estavam funcionando à feição de um corredor para a morte prematura. Se a criatura seguisse por aquele caminho que vinha seguindo, naqueles moldes, talvez desencarnaria até antecipadamente. Tais excessos a que se entregaria. Surge a dificuldade e a faz repensar caminhos. Ela vem aqui, tem contato com as realidades do espírito. Muda completamente o seu quadro de buscas, de valores. Pergunte a ela, então, depois disso, se o que lhe aconteceu foi algo ruim ou, em verdade, algo bom. Pergunte a ela se ela se lamenta agora daquilo que a fez despertar. Entendem? Então, para ela, a glória divina se manifestou na forma daquele problema, que a trouxe de volta à realidade da vida. Ela que chegaria para somente descobrir a ilusão, para além do sepulcro, ela agora tem tempo hábil de retificar caminhos antes de ser chamada à grande viagem. É ou não é a glória divina que proporciona isso ao espírito? É também amparo, é também proteção de Deus. Proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza. O sonho que não se realiza, às vezes, é proteção de Deus. É a glória divina na sua vida. Se você se fizer suficientemente humilde, sereno, atento para ouvir, perceberás as lições divinas que decorrem daquela experiência frustrada. Porque se não tinha que ser, se queremos deixar de fato que Deus conduza a nossa vida, que o Cristo conduza a nossa existência, concordam que algumas coisas precisarão dar errado? Porque o que não for conforme os desígnios de Deus para nós precisa dar errado, porque se desse certo, seria desvio. Então o sonho que às vezes não dá certo, pode ser justamente a presença divina se afirmando ainda mais na sua vida, dizendo: meu filho, isso aí você já tentou tantas vezes. Nessa questão aí, você já tropeçou outras tantas. Vamos tentar algo diferente agora. Então veja só, né? A gente fala assim: estou passando por uma desilusão, como se fosse algo ruim. O que é desilusão, gente? Quem se desilude estava o quê? Iludido. Então a desilusão é algo ruim ou é algo bom? Me desiludi com essa pessoa. Quem criou as expectativas em relação a essa pessoa?
Ai, me desiludi em relação àquele trabalho, àquela tarefa. Então a gente tem que passar a enxergar de uma maneira diferente aquilo que nos ocorre, para notarmos que muitas das vezes aquilo que mais lamentamos é aquilo que mais nos auxilia. E aquilo que mais agradecemos é talvez o que nos está perturbando ou desviando. Porque nos entregamos a excessos, nos entregamos ao imediatismo para alcançar gozos mais imediatos, talvez. Então, proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza, a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina ou o transe aflitivo que nos colhe de atrás. Se creres, também nisso verás a glória de Deus. Poderá sim seguir vendo a glória de Deus nos dias amenos, nos dias calmos, junto aos corações queridos, junto aos amigos. Também ali se manifesta a glória de Deus. Mas essa é uma glória parcial, é a glória divina pela metade. Quem só vê a glória divina nos dias calmos e ridentes. É preciso saibamos ver a glória divina em todos os dias, até mesmo naqueles sombrios ou nevoentos. Nesse sentido, me recordo aqui de uma passagem muito interessante do Evangelho, que é aquela da transfiguração. Quando Jesus sobe ao monte com alguns dos discípulos, 3 deles, no Monte Tabor, e aí ele se transfigura lá no monte, juntamente com os espíritos de Elias e Moisés, que o acompanhavam. Se mostra luminoso, né, sublime. Os discípulos ficam fascinados, encantados com aquela cena. Quando, de repente, diz a narrativa que uma nuvem envolveu o monte. E aquele fulgor, toda aquela luminosidade, de repente foram ensombrados. Os discípulos se viram envoltos por aquela nuvem, por aquela sombra. E de dentro da nuvem manifestou-se uma voz, que no simbolismo da Escritura seria a voz divina, que diz então para os discípulos e para todos nós: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Gente, é claro que essa cena tem um simbolismo profundo e belíssimo. E Emmanuel não deixaria de esclarecê-lo para nós. Essa figura da nuvem, aliás, ela é muito presente. Se a gente vai ao Antigo Testamento, muitas das vezes a glória divina se manifestava na forma de uma nuvem, né? Quando Moisés, por exemplo, está recebendo as tábuas da lei, ou quando o tabernáculo era erguido, a glória divina ali se manifestava por meio dessa nuvem. Essa nuvem aqui tem um aspecto naturalmente metafórico, né? Simbólico, que nos cabe decodificar. E aí vamos então ao livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 32, quando Emmanuel vai falar desse versículo, especificamente dessa fala, né, da voz divina que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O capítulo tem por título Nuvens. Você fala assim, né? Como assim? Um estudo do Evangelho, a luz do Espiritismo, o que o capítulo vai chamar nuvens? O que a gente vai tirar disso? E aí, em determinado momento do seu comentário, Emmanuel fala assim: conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Olha que sensibilidade, que percepção espiritual, para de uma nuvem extrair uma lição. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Estavam lá os discípulos encantados com aquele brilho do Cristo, quando de repente se veem envoltos por aquela sombra da nuvem, sombra temporária. E aí ele começa mais propriamente o comentário, apresentando o sentido espiritual da passagem. Manifestava-se a voz do céu na sombra temporária. Olha só. Manifestava-se a voz do céu na sombra temporária. Meus amigos, o que são as nossas dores e lutas neste mundo, se não sombras temporárias? Porque a vida, assim foi estabelecida por Deus, em uma determinada altura, chegados a certa altura, reina sempre a paz imperturbável. Quantas vezes já tivemos a oportunidade de tomar um voo, aquela subida inicial por debaixo de nuvens ou de chuva rigorosa, o avião vai subindo, tremula um pouco ali, ao passar pelas nuvens mais densas,
até um ponto em que ele transpõe o teto das nuvens e lá em cima reina a mesma paz soberana e imperturbável de sempre. Nuvens, portanto, só na matéria, meus amigos. A uma certa altura, a paz divina reina soberana no universo inteiro. Agora, as nuvens cumprem uma função. Como as nuvens desse mundo fecundam a terra, dão-nos vida, as nuvens em nossa existência, muitas das vezes são o veículo de manifestação da voz divina. Como lá na passagem da transfiguração. Do meio daquela nuvem, a voz divina se fez ouvir. Também para nós outros. Quantas vezes, estando imersos na nuvem de uma prova, de uma dificuldade, ali a voz divina se faz mais audível. Porque não nos enganemos. Deus a todo tempo tenta falar conosco. Nos busca. No entanto, em geral, ele sussurra. E nós também nos fazemos ouvidos moucos aos chamados divinos. Tão distraídos estamos com as coisas do mundo, com os interesses imediatistas, com as paixões, que o sussurro divino sequer é notado, percebido. Mas aí surge a nuvem, surge a dor, surge a dificuldade, e aí o nosso olhar, que às vezes estava tão distraído com a paisagem ao redor, de repente se volta mais para nós mesmos. Nossa atenção se apura, a acústica da alma se faz um pouco mais sensível, porque a dor nos sensibiliza. A dor, ela rompe a casca mais grossa, mais dura, remove escamas, abre-nos a audição espiritual. E aí lá do meio da nuvem, isto é, no meio da prova, da dificuldade, a voz divina se faz ouvir. Lembra de Jesus, meu filho? Pois bem, é a Ele quem você deve seguir. E se você o seguir, não lhe faltarão recursos para passar por essa nuvem. Não te faltarão esperança, estímulo, inspiração, força para superar essa nuvem temporária. Por isso, de dentro da nuvem, a voz diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quantas das vezes não é justamente quando estamos imersos em nossas nuvens que nos lembramos do Cristo? O Cristo que estava relegado a segundo plano, a reflexão sobre as leis divinas, os aspectos morais da vida que estavam negligenciados, vêm as nuvens, nos cercam e nos fazem voltar àquilo que estava esquecido. Por isso, prossegue Emmanuel nesse comentário sobre as nuvens. A existência física, em verdade, impõe muitas das vezes aflições inquietantes, experiências amargosas. No entanto, é conveniente que as criaturas saibam guardar serenidade e confiança nos momentos difíceis. As provas, as lutas e os dissabores da experiência planetária trazem consigo ensinamentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. De uma nuvem que envolveu os discípulos naquele momento de glorificação de Jesus, Emmanuel nos traz uma tal lição, tão pertinente à nossa vida. Porque é justamente aquilo que nos cabe desenvolver. Até então, os discípulos estavam encantados com a glória do Cristo enquanto ele brilhava. Mas não sabiam enxergar a glória divina em meio à nuvem. Assim também nós. Enquanto é brilho, enquanto é encantamento, ali vemos a glória de Deus. Mas e quando a nuvem nos cercar? Quando formos por ela envolvidos, saberemos também ouvir ali a voz divina se manifestar, ensinando-nos, ajudando-nos a ver a sabedoria das suas leis, que sempre trazem-nos o melhor, de conformidade com aquilo que temos semeado, aquilo que nos poderá mais fazer crescer. Eis a lição de uma nuvem. Por isso também Emmanuel coloca, no comentário essa frase: conta-nos o Evangelho a formosa lição ou história de uma nuvem. Por que é formosa a lição? Porque a nós todos extremamente útil. Portanto, meus amigos, lembrando mais uma vez
a orientação de Jesus para Marta, para Maria, para Lázaro e, em verdade, para todos nós, Lázaros que temos sido muitas das vezes em nossas experiências na matéria. Se creres, verás a glória de Deus. Se você souber se embasar, se apoiar nessa fé que em nós se engrandece pelo serviço, pela oração, pelo estudo que gera compreensão, se você souber se apoiar nessa fé, esperar nela, enxergar a vida pela ótica que ela te dá, o que agora você não tem conseguido entender, o que agora tem sido motivo para chorar, certamente será um motivo para sorrir, para bendizer e para agradecer a glória divina que se manifesta em tudo, em toda parte, na alegria e na dor, nos dias claros, mas também nas tempestades, no dia, mas também nas noites, no horizonte amplo, claro, mas também no momento de cerceamento, de solidão. Que saibamos desenvolver em nós tal fé, baseada sobretudo no amor, no sentimento renovado com Cristo, mas também numa razão cada vez mais esclarecida com o Consolador. Porque com isso teremos essa base sólida para saber esperar, para poder percorrer a experiência difícil, enxergando sempre além, vendo que após cada noite surge um novo amanhecer, após cada tempestade vem a calmaria, e haveremos de chegar um dia a esse dia sem mescla, onde não mais existirá noite, no dia que de fato estivermos em plena comunhão e identificação com o nosso Mestre e com o nosso Pai. Saibamos, portanto, confiar, perseverar, porque veremos a glória de Deus a se expressar em nossa vida das mais diversas formas, visando sempre o nosso aperfeiçoamento e, portanto, a vida mais abundante e a felicidade que lhe é decorrente. É o Cristo a nos dizer, às vezes por meio das dificuldades maiores de nossa vida: Lázaro, sai para fora, venha ver de fato o que é a vida, a grandeza daquilo que te espera e a grandeza de nosso Pai. A todos muita luz e muita paz, que saibamos perseverar para ver a glória de Deus sempre a nos sustentar em direção à nossa própria glorificação um dia nos altiplanos celestes. Muita paz a todos. Arthur, muito obrigada. Deus te abençoe. Maravilha, muito bom. Deus te abençoe sempre. Querido Jesus, bondosos amigos da espiritualidade maior que nos assistem esta tarde, mais uma tarde reunidas em nome de Deus e de Jesus, buscamos do alto proteção para todos nós. Querido Mestre, abençoe o nosso Arthur, envolvendo-o sempre com a sua luz, com a sua paz, com a sua misericórdia, auxiliando-o sempre, não só ele, como a família, para que siga em frente nessa beleza de conhecimento que passa para nós às vezes. Agradecemos imensamente ao nosso irmão, pedindo a Jesus que o abençoe, como dissemos, abençoando sua família, sua esposa, seu filhinho e todos os seus familiares, envolvendo sempre com a sua luz, querido Jesus. Pedimos, Mestre, abençoe cada um de nós que aqui está, abençoando nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoe esta casa que nos acolhe com tanto amor, onde temos oportunidade de aprender, de seguir em frente nosso caminho através do conhecimento. Agradecemos muito a proteção que der a todos que aqui vêm, que aqui trabalham, e aos espíritos amigos que estão sempre conosco, com boa vontade, nos ajudando sempre. Por isso pedimos, querido Jesus, abençoe cada um de nós que aqui está, abençoando os nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares, como pedido, e abençoando a todos que estão necessitados. Agradecemos
agradecemos imensamente, Mestre, pela sua paciência para conosco, pelo seu Evangelho, pelo seu exemplo, por tudo que vem de você, com tanto amor para nós. Mas, sobretudo, agradecemos a Deus, a Ele a nossa gratidão eterna, por todas as oportunidades, principalmente pela reencarnação, oportunidade ótima de redenção, de transformação através de vidas sucessivas que temos oportunidade de ter pela sua bondade, querido Deus, querido Pai. Agradecemos imensamente e gostaríamos de nos reunir num só coração e num só pensamento para elevar ao Pai a nossa prece de gratidão, de amor e de respeito, quando dizemos assim reunidos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Querido Jesus, permaneça conosco, que possamos voltar aos nossos lares, levando conosco a certeza do seu amor, da sua presença sempre entre nós. Mas permita, querido amigo, que estejamos com você sempre. Que assim seja.